Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e deixa seu like também e vamos pro vídeo. Falar do Flamengo. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba ontem por 1-0, esse jogo lá em São Luís do Maranhão. Um jogo em que os titulares foram poupados, é Onde verdade, foi? Felipe Luiz? Como foi? Onde foi? São Luís do Maranhão! Ontem você fez melhor, PVC. Vai. Melhor? Eu quero ver o PVC imitando o Galvão. Quero vai. ver de onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Todo mundo já viu isso ou não? Ah, eu acho que sim, né? É um clássico aí do Galvão, não é? É um ué. clássico dos anos recentes. É um clássico do Galvão. 2011. Mas o jogo foi em São Luís do Maranhão, porque o Botafogo vendeu o mando de campo. O Flamengo estava com um time mexido, o Felipe Luiz resolveu poupar muitos dos jogadores, especialmente ali no setor ofensivo. E aí, né, um jogo em que o Flamengo teve ali domínio, foi bastante superior, mas não conseguia fazer os gols, o que tem acontecido em alguns momentos. E aí vem a joia da base, o Joshua, 17 anos, entra em campo e 6 minutos depois balança as redes e dá a vitória para o Flamengo. Para falar desse jogo, vamos chamar ele? Bruno Braz por aqui. Que agora eu já falo que eu não entro mais no Instagram dele porque eu morro de inveja, é só prainha. Vi seu Instagram ontem, tá, Braz? Você na praia antes do programa. Moleza. Opa, nossa, é uma curtição, gente. Ele é um bom vivan do Rio de Janeiro, esse cara. Mas trabalha muito também. Braz, tudo bem, querido? Se defenda. Vamos falar desse Flamengo agora. Bom, gente, boa tarde. Como eu falei ontem, basta acordar cedo. Se acordar cedo, dá para fazer tudo antes de começar a trabalhar. E o PVC, sua imitação do Galvão ontem estava melhor, hein? Concordo com a Luísa. Tava com mais gás animado. ontem. Teve uma quedinha Justo. hoje. Você está desafiado a fazer melhor. Beleza, vamos lá. Pô, não tenho esse talento, não. Ô, Braz, meu amigo, como essa vitória do Flamengo foi lá em São Luís? Foi um pouco distante aí Onde do foi? Rio de Janeiro. São Luís do... Bora você. Eu não sou eu, não vou imitar. Como é que foi recebida essa vitória do Flamengo ontem aí? Ficou de bom tamanho? Poderia ter sido um pouco mais eficiente esse time do Flamengo? Sim, o Flamengo teve o controle do jogo a maior parte do tempo. Foi como você falou, conseguiu traduzir em gols, né? Mais gols. Mas eu acho que assim, o grande recado desse jogo, que fica assim de ponto positivo, foram os meninos, né? Os garotos do Ninho que tiveram oportunidade e deram conta do recado, né? Além do Joshua, né, que faz sua estreia como profissional, ele não tinha jogado ainda como profissional, ele já tinha sido relacionado em alguns jogos, mas não tinha entrado. Então ele entra ontem, faz a estreia já com o gol. E outra boa atuação foi a do João Vitor, o zagueiro de 18 anos, que jogou ao lado do Danilo. Pô, olha que bacana, né? Ele poder jogar ao lado de um cara já consagrado na carreira. O João Vitor tem 18 anos, já tem algumas passagens por seleções brasileiras de base. E ele também fez seu primeiro jogo como titular, né? Ele já tinha entrado, mas no decorrer dos jogos, ontem foi a primeira vez como titular. Então, assim, a garotada deu conta do recado. Eu acho que o ponto negativo ali foi o Michael. O Michael foi bem mal, anda mal, né? E o Bruno Henrique também, depois de todo aquele caso envolvendo ele, também não tem correspondido, não fez mais gol, por exemplo. E o Michael, ontem, ele perde um gol assim, inacreditável no Futebol Clube, ali, sem goleiro já, embaixo da trave, ele chutou para fora. Esses foram os pontos negativos, mas eu acho que o que fica de bacana aí é a garotada, além da festa, né, da torcida lá em São Luís, desde a chegada do Flamengo por lá, e lotou o estádio, e o Felipe Luiz, no final, só deu uma cornetada na logística, né? Ali deve ter sobrado para alguém E no do gramado. clube, porque ele reclamou bastante da logística. No gramado também. Porque o gramado estava muito alto. O gramado estava ruim. E essa discussão no gramado dela é muito importante do que está acontecendo, mas como já dissemos, a gente tem que ter um esforço para ter um padrão de gramado. Né? Vamos tirar o gramado sintético? Ok, então vamos. Mas tem que ter padrão de gramado. O gramado precisa ter milimetragem. Padronizar, né? Exatamente. É o que o Abel Ferreira sempre defende, né? De você padronizar o gramado. Padrão Itaquera. A Copa do Brasil ela é democrática, eu adoro a Copa do Brasil, eu acho o campeonato muito bacana, dá oportunidade para o time, às vezes menor, vencer e eliminar um grande.
Só que assim, eu tenho viajado pelo Brasil para fazer jogos da Copa do Brasil e tenho visto gramados muito ruins. Falta de corte, de padronizar, às vezes até de molhar no intervalo. E muitas vezes o time da casa usa isso para tentar tirar vantagem do time que vai jogar lá, contra, né? Então, acho que isso é atrasado, né? Acho que isso tinha que mudar esse pensamento e acho que a CBF tinha que fiscalizar mais essa questão. Só uma coisa sobre o Joshua. O Joshua tem, o ano passado, ele tem 100 gols pelas divisões de base. O Flamengo, quando ele chegou no Sub-10, ele no ano passado teve 26, uma soma de 26 gols mais assistências em 20 jogos. Não, ao contrário. 20 gols em 26 jogos. 20 gols em 26 jogos. Isso. E aí, ele faz o gol com o pé esquerdo com uma naturalidade tão grande no rebote. Parece o gol fácil, mas o gol não é fácil. Ele bate de pé esquerdo, que não é o pé bom dele. E eu falei, não, ele não é canhoto, ele é destro. Aí eu fui pegar alguns vídeos para rever já gols dele e jogadas dele. Ele é destro, mas ele tem... Se você botar Joshua Flamengo e começar a ver vídeos, você vai ver que ele domina com a esquerda e finaliza com a direita, que ele domina com a direita e finaliza com a esquerda, que ele faz gol de fora da área com o pé esquerdo, que ele faz gol dentro da área com o pé esquerdo, como fez ontem. E aí eu fui perguntar no Flamengo assim, escuta, o meu entendimento ele é destro, o Felipe Luiz fala sobre isso. Ele é destro e faz tudo com o pé esquerdo, ou eu estou errado, ele é canhoto? Na frase, não, ele é destro, o pé bom dele é o direito, mas ele faz tudo com os dois pés. Cara, é impressionante. Para um jogador de 17 anos, ele tem essa facilidade de ser ambidestro. Ele joga com o pé direito e com o pé esquerdo quase que igualmente, mas ele é destro. O primeiro gol dele é de pé esquerdo. Se você ficou confuso, imagina os adversários, né, PVC? Oi, Braz. Então, e outra assim, coisa assim que ele tem mais de 100 gols na base, né, ambidestro, e ele é meia, tá, gente? Ele não é atacante, não. Inclusive o Felipe Luiz ontem falou que... Tá tocando aí, hein, Braz? O interfone. Tá tocando pra Chegou caramba. o rango, o almoço. Inclusive o Arrascaeta... Você quer atender? Pode atender. Não tem problema não. Inclusive o Felipe Luiz diz que ele joga na posição do Arrascaeta. Então, assim como o Arrascaeta é um meia que faz muitos gols, né? Então, e assim, eu tenho outras curiosidades sobre o Joshua, né? Como o PVC falou, chegou bem novinho ali, com 10 anos no Flamengo, e o pai dele não queria que ele fosse jogador, não. Quem meio que insistiu ali foi o amigo do pai dele, ali da igreja, falou, teu filho joga bola, cara, dá uma oportunidade. O pai dele falou, não, cara, não sei, quero que ele seja jogador, mas aí ele acabou se convencendo que o garoto tinha talento, e é o que tem sido mostrado. E o Joshua, que em setembro do ano passado, renovou o contrato com o Flamengo, uma multa de nada menos do que 70 milhões de euros, dá aproximadamente, na cotação atual, 450 milhões de reais. Pouca coisa? Caramba, é dinheiro, hein? E o Braz, pensando nisso, né? Nesse valor contratual já altíssimo, nesse repertório todo que a gente está contando aqui, ele ainda tem a fama de ter estrela, né? De iluminado, de fazer gols em momentos decisivos. E ontem, né? Primeiro jogo na estreia como profissional, 6 minutos depois já marcou. Então já deixou aquele cartão de visitas ali, já deixou aquela credencial. Como é que o Flamengo e o Felipe Luiz, que trabalha muito bem a base, né, porque esteve lá e acompanhou muito de perto, vai trabalhar esse garoto? Porque não é fácil, né? É um time muito badalado, com muitas estrelas, então não é fácil dar tantas oportunidades assim, porque tem um time muito cascudo, jogadores muito cascudos que estão ali numa lista de prioridades, mas é claro que é importante tratá-lo com carinho, tanto que ele pode dar esse resultado que deu ontem. Como é que o Flamengo vai trabalhando esse garoto? Assim, o Felipe Luiz conhece ele muito bem, né? O Joshua foi atleta do Felipe Luiz no Sub-17, né? Quando o Felipe Luiz começa a carreira dele como treinador. Aí o primeiro título do Felipe Luiz como treinador foi ali no Sub-17, com o Joshua jogando como seu camisa 10. Então ele conhece bem o garoto, mas o Felipe Luiz, ao mesmo tempo que dá oportunidade e ali trilha um caminho para os meninos, ele também não passa a mão na cabeça, não. Inclusive, ele deixa um recado ali entre linhas ontem, por exemplo, falando do Wallace Young, que era outro menino que estava se destacando
e ultimamente não tem sido relacionado. Ele não foi tão direto, mas ele deixou entender que, assim, que o Joshua estava fazendo por merecer nos treinos para ter uma oportunidade. E que vão ser nos treinos, no dia a dia, que os garotos vão mostrar que podem ter oportunidade ou não. O Wallace Young agora voltou a jogar alguns jogos no Sub-20, o Joshua furou essa fila aí e está aproveitando muito bem, né? Então vamos ouvir o próprio técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falando sobre o garoto. Bom, o Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Sua prancheta sobre ele, não é, Pedro? Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa, então além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que entra, você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, os jogadores adoram ele, encaixa muito bem no grupo, e como eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado. Tem a multa rescisória dele hoje é 50 milhões de euros. Se você for pensar, 50 milhões de euros, o valor que se pagou por Endrick no Real Madrid, pelo próprio Estevão no Chelsea, o Vitor Reis para o City, é uma multa que até que, né, para os grandes mercados europeus não é uma multa tão alta. Seria o quinto jogador mais caro da história do Brasil se ele fosse vendido pela multa. Agora eu fiquei na dúvida, 50 ou 70? 70. Ah, 70? 70? Ah, então a informação que eu recebi aqui então foi abaixo, 70. Boa. Ou seja... É mais. Não, então, me parece ser perfeito. Então seria o segundo jogador mais caro da história do Brasil, só abaixo do Neymar, se a gente pensar no Neymar no que a gente acha que foi. Porque o Neymar oficialmente é 57, então seria o jogador mais caro da história do Brasil. Se fosse vendido por 70. Oi, mas Bruno. tem muito também, assim, que eu vejo... O clube joga o valor lá em cima, né? Mas dificilmente são poucos os casos que se paga exatamente o valor que o clube colocou de multa, né? Sim, mas o Endrick foi 62 milhões de euros. Chegou a 67, não foi? Com todos os bônus. Com os bônus, né? Então, assim, você vai chegar em 72, né? 72, é isso. Seria o segundo jogador mais caro da história do Brasil, pagando pela multa. E assim, você já chegou... E no caso do Endrick, o Real Madrid foi lá e pagou. A doideira é que a gente está falando de negociações de jogadores que não devia ser assim, de você pensar que... Quais são os jogadores mais caros do Brasil? São jogadores consagrados ou são jogadores que são apostas para você comprar para ele se consagrar lá? A multa ela é referente ao potencial dele, não ao que ele né? Então, ao que ele pode ser. Mas você dá isso em contrata reais? o cara para ele se formar lá. Sim. Quanto dá isso em reais, 70? O Bruno falou, né, Bruno? 450 milhões. A cotação que eu fiz ontem estava cerca de 450 milhões de reais. Aí, a multa, por exemplo, do Lucão lá, o Lucas Ferreira, do São Paulo, é 400 para time de fora. Aí o São Paulo está tendo problema com a questão da multa para os times brasileiros. Mas você vê que, assim, essa do Flamengo, Braz, é 70 milhões de euros para mercado interno e externo, né? Que é o correto, né? Mas olha que coisa doida. Então, Renan, quando o Flamengo percebeu que ele tinha bastante potencial, foi esse movimento que, se for ver, é recente. A renovação de contrato dele, que o Flamengo joga esse valor, foi em setembro, agora, de 2024. Então, quando o Flamengo viu, opa, peraí, vamos melhorar esse contrato aqui.
Aí eles foram e fizeram essa renovação até 2029, estipulando esses valores e aí também para se precavendo para o mercado brasileiro e também jogando lá em cima para o mercado exterior. Né? O que